Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, meus amigos, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Este é mais um podcast Entendes o que estás lendo? Suspiro porque eu consegui aqui sentar, acalmar o coraçãozinho para meditar junto com vocês na palavra de Deus. A gente vive nessa correria maluca, né? Que às vezes não, sempre nós precisamos ter algumas prioridades na vida. Saber o que é importante, o que é urgente, né? Como ali Eisenhower tinha alguma frase semelhante a isso, que falava que a gente precisa saber separar o que é importante e o que é urgente para poder lidar melhor com a administração e a gestão do nosso tempo. Se você tiver interesse, pesquisa um pouquinho aí, que é bem legal, a escala de Eisenhower sobre administração do tempo. Vamos lá, hoje a gente inicia mais um capítulo, que é capítulo 16, parte 1, episódio de número 641, o capítulo 16 hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a esse trabalho que a gente tem feito com tanto desprendimento, com entrega, com tanto desafios pela frente, mas temos colocado o Senhor na nossa frente. Temos trabalhado arduamente para trazer para você aqui de forma gratuita um estudo textual da Bíblia, capítulo por capítulo. Estamos nessa jornada há mais de 2 anos, trazendo o estudo textual do texto bíblico. Nós estamos no 8º livro da Bíblia. Nós já fizemos 8 livros aí, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada fantástica. Eu e muitos outros que têm nos ouvido têm sido abençoados de uma forma que não dá para a gente descrever, como essa palavra tem transformado corações, alcançado vidas, tá bom? Então, se você veio, fica aí com a gente, leia o capítulo, vem para cá e vamos meditar no texto bíblico. Os sinais do Messias, olha só, capítulo 16, 1 ao 4. Todos os milagres que Jesus curou, todos os tipos de doenças, e como ele milagrosamente alimentou uma multidão de pessoas, a gente viu isso no episódio anterior. Jesus agora ele encontrou fariseus, saduceus, mesmo com suas diferenças na época, várias vezes isso ocorreu. E eles concordaram entre si em testá-lo, exigindo um sinal especial da sua messianidade. Mas Jesus ele se recusou a seguir isso, apelando para os sinais dos tempos que deveriam ser suficientes para eles, e dando-lhes ele mesmo um sinal especial. Então vamos lá, vamos considerar então o sinal especial que os fariseus procuravam. Eles buscavam um sinal do céu. Este foi claramente o sinal do profeta Daniel capítulo 7, versículo 9 ao 14. Os fariseus então desejaram que Jesus provasse ali mesmo sua messianidade a eles, aparecendo nos céus como filho do homem em glória e estabelecesse como prova disso um reino visível. Este é um verdadeiro sinal do Messias, não é apenas um sinal favorito dos judeus, mas também um que Jesus reconheceu. Ele comumente falava de si mesmo em alusão manifesta a este mesmo sinal como filho do homem. Mas por que então ele não atendeu às expectativas do povo? A resposta é simples, direta, clara e objetiva. Eles procuraram esse sinal cedo demais. Esse é um sinal de um segundo advento do Messias. Um segundo advento deve haver, pois o Messias é descrito na profecia em 2 personagens distintos, que ele não poderia cumprir ao mesmo tempo. Ele deveria vir no caráter de um sacerdote,
para fazer expiação pelo pecado, em humilhação, sofrimento e morte, e ele também deveria vir no caráter de um rei, em glória e imortalidade. No primeiro desses personagens, Jesus então apareceu. Ele deveria primeiro antes sofrer para que ele pudesse entrar na glória. E, portanto, também antes que pudesse ser revelado em sua glória. No segundo caráter, ele promete aparecer no devido tempo. E neste caráter, portanto, ele é esperado por seus discípulos. No período de seu nascimento, havia uma expectativa geral. Seu nascimento foi em si um milagre. Ele nasceu de uma virgem na casa da linhagem de Davi. Isso estava de acordo com a exigência da primeira promessa lá no Éden, de que ele deveria ser a semente da mulher, Gênesis 3,15. E daquele lugar notável em Isaías, onde uma virgem da casa de Davi deveria dar à luz um filho que deveria ser distinguido como Emanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus 1, 23. O anúncio à virgem por Gabriel foi semelhante àquela feita à esposa de Manoá a respeito do nascimento de Sansão, Juízes 13, 2 ao 5, Lucas capítulo 1, 26 ao 35. Note as semelhanças. O maravilhoso nascimento foi então celebrado por anjos que apareceram aos pastores por uma estrela vista pelos reis magos no Oriente. O mais importante entre estes foi o milagre em seu batismo, quando ele estava prestes a entrar naquele ministério público. Isso foi seguido pelo testemunho do João Batista. Você encontra tudo isso nos episódios anteriores, capítulo por capítulo da Bíblia. O Batista foi autenticado como um profeta de Deus pelos milagres conectados também com o seu nascimento. E então, nesse caráter, ele foi reconhecido por sua nação. Ele anunciou a si mesmo como o anjo havia designado para ser o arauto do Messias em relação ao Batista. E nessa capacidade ele apontou Jesus aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este maravilhoso caráter Jesus foi capaz de sustentar. Ele operou os milagres que os profetas disseram que o Messias faria e sofreria em seu advento como sacerdote. A própria maldade da geração que o tentou e o provou e viu suas obras era um sinal dos tempos. E para todos, exceto para eles mesmos, sua obstinação em rejeitar Jesus, juntamente com seus longos e contínuos sofrimentos, é uma prova de que Jesus é o Cristo, pois essas coisas ele predisse de si mesmo. Ele lhes deu um sinal na terra. Eles buscavam um sinal do céu. O sinal que buscavam, como vimos, era o do profeta Daniel. O que ele lhes deu foi o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 39 ao 41. Eles buscavam o sinal do reino da glória. Ele lhes deu o sinal do sacerdócio e do sofrimento. O sepultamento pressupõe a morte, e a morte o sofrimento do Messias. Essas coisas ele depois mostrou claramente aos seus discípulos. Cumpriu os sacrifícios da lei, e esses sacrifícios eram ostensivamente para fazer expiação pelo pecado. Supor isso seria ultrajar o senso comum. Não é possível que o sangue de touros e bodes possa tirar pecados. Sua incapacidade de fazer isso foi reconhecida, pois era necessário repetir os sacrifícios. À luz do grande sacrifício pelo pecado do Calvário, tudo fica claro. Cumpriu o sacrifício de Isaque, a ligação sacrificial de Isaque é aceita como típica do Filho único de Deus, a semente de Isaque, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Se o Senhor Jesus tivesse aparecido sem um sacrifício pelo pecado, como seu rei em julgamento, eles seriam os primeiros a serem destruídos pelo fogo de sua ira no dia do juízo. Ele predisse que deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas e ser morto. Ele acrescentou: e ao terceiro dia ressuscitaria. Versículo 21. Cerca de 1 ano antes, ele explicou esse sinal do profeta Jonas a certos escribas e fariseus.
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Isso também foi cumprido à risca. Nenhum evento da história é melhor autenticado do que o fato da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E se a evidência de que Jesus é o Cristo não convencer os judeus, eles não podem ser convencidos pela evidência. Eles só podem ser convencidos pelo julgamento. Então o sinal do céu, aí sim, os convencerá. O versículo 5 ao 12 desse capítulo 16 nos apresenta uma explanação a respeito de um contexto sobre o fermento do erro. Após um encontro com certos fariseus e saduceus em Magdala, Jesus advertiu seus discípulos contra seus ensinamentos. E isso não foi escrito somente para eles, mas também para nossa advertência. Do relato de Lucas, nós podemos inferir que Jesus também advertiu o povo. Lucas 12, primeiro. Cada era tem seus fariseus e saduceus, os erros contra os quais nós somos advertidos. Veja que ele se vangloria de sua ortodoxia e santidade superior. Eles, os fariseus. O antigo fariseu era escrupuloso em observar o ritual dos anciãos, se recusava a comer ou se assentar com pecadores. Daí seu nome da palavra hebraica separar. Essa é a origem de fariseu, mas a reputação da ortodoxia não é segurança contra o erro. Veja que ele é zeloso pelas tradições da lei. O antigo fariseu fingiu que suas tradições vieram de Moisés no Monte Sinai, junto com a lei imediatamente de Deus, e concluiu que elas eram de igual autoridade. Várias dessas tradições são mencionadas nos evangelhos, mas um vasto número maior pode ser visto no Talmud. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei judia, à ética judaica, costumes e histórias do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Correspondendo a estas estão as tradições apostólicas, os decretos papais dos romanistas seguem a mesma linha de impor uma autoridade semelhante ou até maior do que a palavra de Deus. E tal autoridade desses escritos é inútil, para dizer o mínimo, pois qualquer história simples que passe por meia dúzia de mãos será encontrada novas adições, novas facetas, sofrendo tantas distorções, omissões, alterações, que o narrador original dificilmente será reconhecido, ou poderia ser reconhecido. As tradições da igreja não são, a esse respeito, melhores do que outras. O antigo fariseu, ele coloca a sua lei acima da lei de Deus, ao fazer dela a intérprete da lei, e assim por ela a lei foi anulada. Leia Mateus 15, do 1 ao 9, Lucas capítulo 11, versículo 39 ao 42. Então existem uns efeitos perversos dessa conduta, pois as tradições do nosso fariseu moderno sobre o evangelho correspondem da mesma forma a isso. Veja que a única verdade de Deus que existe, que não tenha sido distorcida por esse processo. O saduceu de antigamente, por outro lado, derivava de Sadoc, um discípulo de Antígono Soqueu, que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, Antígono. Em suas palestras ele ensinava o dever de servir a Deus por um amor filial, por um temor, em vez de uma maneira servil. De onde Sadoc concluiu que não há recompensas após essa vida. Eles não acreditavam numa ressurreição. Os seus seguidores passaram a negar a existência de um mundo espiritual, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo e a providência de Deus. Um ensino totalmente contrário aos ensinos bíblicos. Eles diferiam um pouco dos antigos epicuristas. Os saduceus não se limitavam aos tempos antigos, ainda os temos hoje, sob os nomes de ateísmo, deísmo, agnosticismo, positivismo, racionalismo ou erastianismo.
Eles são, em muitos aspectos, o oposto do farisaísmo. Porque o fariseu, ele ostentava uma piedade, uma santidade superior. O saduceu, uma inteligência superior. Os saduceus eram aliados do governo romano. Defendiam os interesses do imperador Tibério, do governador Pôncio Pilatos, do rei Herodes Antipas. Foram eles os principais responsáveis pelo assassinato de Jesus. O partido dos saduceus, eles indicavam o sumo sacerdote, consequentemente o presidente do sinédrio. Então o fermento dos saduceus é descrito de outra forma como o fermento de Herodes, em Marcos 8,15. Os cortesãos de Herodes, é claro, eram saduceus, e muitos dizem que Herodes também o era. Eles falharam em discernir os sinais dos tempos, as profecias das Escrituras foram perdidas para eles. Os eventos da providência eram para eles sem significado. Sua inteligência não foi além de discernir a face do céu. Com toda a sua alardeada piedade e afetação de sagacidade, fariseus e saduceus eram semelhantes nessa condenação. Assim como Pilatos e Herodes, eles se tornaram amigos em sua hostilidade a Cristo. E assim também os fariseus e saduceus esqueceram por um tempo suas diferenças unicamente para se oporem conjuntamente a Jesus. Por mais ferozmente que os erros possam brigar entre si, eles sempre se combinarão, se juntarão contra a verdade de Deus. Será que um sinal maior do que a ressurreição de Cristo poderia convencer aqueles que rejeitaram todos os outros sinais? Outra pergunta para você pensar. Se Jesus demonstrou seu poder, compaixão, através de tantos milagres, como poderiam os líderes religiosos ainda duvidar de sua messianidade? É incompreensível. Vamos orar? Para a gente encerrar, a gente sempre encerra os episódios meditando em alguma pergunta retórica e orando e falando com Deus. Oh Senhor, assim como Jesus foi fiel em sua missão de sofrer e morrer por nossos pecados, ajuda-nos a reconhecer os sinais de Tua presença em nossas vidas e a sermos fiéis seguidores de Tua palavra, que possamos discernir a verdade em meio às falsas doutrinas e seguir o caminho da vida eterna. Amém, amém. Obrigado pela audiência e pela paciência. A gente se vê em breve no próximo episódio, tá bom? Te aguardo lá. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.